Boa noite, meninas. Espero que esteja todo mundo bem, estudando, revisando todo o conteúdo, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sexualidade na terceira idade. A aula passada eu enviei para vocês o material e hoje a gente vai estar explicando um pouquinho sobre essa sexualidade, sobre esse tabu que envolve a terceira idade, né? Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a sexualidade ela pode ser definida como a energia que nos motiva para encontrar amor, contato, ternura e intimidade. Ela integra-se no modo como sentimos, movemos, tocamos e somos tocados. É ser-se sensual e ao mesmo tempo ser-se sexual. Então, a sexualidade ela está relacionada a ser sensual e sexual ao mesmo tempo, né? A sexualidade ela influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações. E por isso que influencia também a nossa saúde física e mental. Quando a gente fala em sexualidade, a gente tem que entender que o sexo entre duas pessoas é uma necessidade fisiológica, então é uma necessidade que o corpo precisa, independente da faixa etária, né? Independente se é a fase adulta ou a terceira idade. Então o corpo tem as suas necessidades. Então a sexualidade, ela é um integrante, né? Ela faz parte integrante do ser humano, tendo em conta o aumento da esperança média de vida e o envelhecimento progressivo da população, né? Então, a sexualidade, ela também tem os seus conceitos, né? A pessoa na terceira idade, ela não pode ser vista como um ser inútil, um ser sem utilidade. Ela tem as suas funções e seu corpo ainda necessita dessas necessidades fisiológicas que eu havia falado. Então, tem vários mitos relacionados à sexualidade, né? A gente precisa entender que mito vai existir na fase adulta e também na fase idosa, né? Que seria a terceira idade. As pessoas sempre questionam, mas o idoso ele não está interessado em sexo. Agora é o momento de descansar, de ficar quieto, de não trabalhar, de cuidar dos netos. E na realidade não é isso. Essa não é a realidade dos idosos, né? Da nossa faixa etária, da terceira idade. O aumento de vida dessas pessoas cresceram bastante, né? Essas pessoas, quando perdem os seus parceiros, logo elas já providenciam, né, outra pessoa. Elas querem uma pessoa próxima para dar afeto, para dar carinho, para dar atenção. E a gente tem que lembrar também que a tristeza é um dos fatores, né, dos principais fatores que levam o idoso à morte. Depressão, suicídio, os índices de suicídio aumentou bastante também na terceira idade. As pessoas questionam também, mas as alterações hormonais do idoso, né? Ele não vai conseguir, ele não consegue mais ter relação. E a gente sabe que o idoso, quando ele pratica atividade física, ele tem os seus afazeres, a sua estimativa de vida é bem maior. Então, por um lado, existem algumas barreiras também, né? A expressão ou a vivência da sexualidade, muitas delas comuns a todas as idades, né? Então isso pode ser o questionamento do adulto e também pode ser um questionamento do idoso. Algumas dúvidas são mudanças fisiológicas, né? Com o passar dos anos, o corpo muda, tanto o corpo da mulher quanto o corpo do homem. Ele tem uma mudança corporal. A falta de privacidade, às vezes, quando se tem muitos netos, acaba que os netos ocupam um outro lugar, né? Então pode sim ter essa falta de privacidade. Doenças, né? Doenças cardíacas, cardiovasculares, atrofias, artrites, né? E até mesmo a impotência pode mudar isso também. A falta de um parceiro também, né? Às vezes não tem um parceiro fixo, pode piorar a situação.
a pessoa não se sentir atraente, tanto o homem quanto a mulher. E os preconceitos também, sociais e os mitos, né? A pessoa já tá velha, então ela não precisa de um parceiro. Ah, mas velho não precisa, né, ter relação. E na verdade não é isso. Então os problemas sexuais, né, mais comuns nas mulheres são a dor na penetração, diminuição da lubrificação vaginal, a diminuição também, né, do desejo, a falta do desejo sexual, a ausência do orgasmo e a vergonha do corpo envelhecido. O que a gente precisa entender? Quando a mulher entra na menopausa, né, na sua fase adulta, já iniciando, né, às vezes tem mulher que tem a menopausa tardia, mais próxima aos 60, essa mulher ela tem uma deficiência de cálcio. Com essa deficiência de cálcio, o útero começa a atrofiar. Então, tem o atrofiamento uterino. Com esse atrofiamento, automaticamente a mulher ela já perde um pouco da sua lubrificação. Então, se perde essa lubrificação, essa mulher vai ter mais dor mesmo, né? Na penetração, durante a relação, aquela falta do libido, porque a dor causa a falta do libido. Então, essa mulher pode ter sim todos esses fatores. No homem, já são fatores também um pouco mais diferentes, que pode ser a diminuição do desejo, né? O medo. A gente tem que entender que o homem em si, ele tem medo de falhar, né? Ele tem medo de não dar certo, tem medo de não ter ereção, tem medo de não ter ejaculação. E na terceira idade, isso pode ser algumas das dificuldades, né? Tem menor rigidez durante a ereção, né? E também pode ter a disfunção erétil também. Ejaculação precoce, diminuição da força da ejaculação e também a ausência da ejaculação. Então, esses são os fatores do homem, né? O homem está mais relacionado ao corpo, o medo da falha, e a mulher está mais relacionada ao medo, né? Ocasionado pela dor. As alterações da sexualidade podem ser também um indicador de outra doença, né? Ou um efeito secundário de um medicamento. Tem muitas medicações que acabam inibindo a ejaculação, tem medicações que acabam tirando também essa lubrificação da mulher. Então é fundamental, né, que a pessoa procure um médico, tenha uma orientação médica para saber o que fazer, quando fazer, né? Então aqui eu coloquei para vocês algumas dicas, né? De dicas para melhor viver a sexualidade na terceira idade. É essencial a comunicação e a compreensão das limitações e dificuldades mútuas em ambas as partes. Aceitar as limitações e aproveitar as funções que permanecem e sempre minimizar os efeitos da dor, né? Então, o que a gente sempre orienta para as mulheres que têm esse desconforto? É sempre bom usar o lubrificante antes do ato sexual. Lembrando que lubrificantes devem ser somente à base de água. Então, essas mulheres precisam usar o lubrificante, uma vez que não tem a lubrificação correta mais. Escolher também posições mais confortáveis, né? Aquilo que não machuca a mulher, aquilo que te traz um prazer e não uma dor. Então, a mulher ela tem que tomar algumas medidas também. Outras formas também da sexualidade que a gente tem que entender que a sexualidade não é só o ato sexual, né? A sexualidade ela engloba também outras coisas, como um abraço, uma carícia, o deitar juntinho, né? Aquele carinho. Isso também envolve a sexualidade. É preciso também a estimulação, né? Da genitália, tanto do homem quanto da mulher. Ter algumas fantasias também, sexual, o uso de massagens, tudo isso é importante a dois, principalmente na terceira idade. É preciso trabalhar, né, tudo que engloba os dois parceiros. E uma coisa que a gente precisa reforçar também é que tanto a vida sexual na terceira idade aumentou, quanto em decorrência disso, as doenças sexualmente transmissíveis também aumentou drasticamente, né? Pelo fato do idoso hoje ele ter uma vida sexual ativa, às vezes ter múltiplas parceiras, né? Tanto o homem quanto a mulher,
a doenças sexualmente transmissíveis, as doenças também aumentaram. Então é preciso, né, sempre usar o preservativo, tanto o preservativo feminino quanto o preservativo masculino. É sempre preciso usar. Até mesmo o homem, ele é fértil até bem mais idoso, né? A mulher não. A mulher, quando o útero atrofia, entra na menopausa, tem as consequências disso. Então, o homem em si tem que tomar bastante cuidado para também não acontecer, né, de engravidar uma outra pessoa e ter uma gravidez indesejada, né? Então, o número de infecções sexualmente transmissíveis, como a AIDS, sífilis, gonorreia, tem aumentado bastante o não uso do preservativo. O idoso em si, como já tem um problema de ereção, eles não costumam muito usar o preservativo, né? Eles são um pouco mais limitados, até mesmo em relação à cultura do idoso. Então é preciso trabalhar isso na cabeça do idoso, é preciso trabalhar a sexualidade do idoso. Nas unidades básicas de saúde tem todos os testes rápidos, né? Sífilis, HIV, hepatite B e hepatite C. O idoso também, ele pode procurar uma unidade para fazer esses exames, né? Em caso de leucorreia, secreção pela uretra em formato de pus, tem que procurar um médico, porque pode ser uma gonorreia, né? Então, assim, é preciso investigar, é preciso ter uma vida sexual ativa, mas é preciso ter uma vida sexual ativa com segurança. Então, a sexualidade na terceira idade, a gente tem que entender que é uma necessidade fisiológica. É preciso fazer, mas é preciso fazer também com cuidado. Então, esse é o nosso conteúdo sobre sexualidade na terceira idade. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me chamar no privado. Tenha uma boa noite.